era para ser a nova revolução, o futuro do trabalho, mas está morrendo e rápido. O home office, antes chamado de o novo normal, está virando cada vez mais uma imagem do passado. E se isso te deixa triste, saiba que existe sim um culpado dessa história. Em 2020, o mundo parou. Trabalhar de casa não era uma solução temporária. Virou um estilo de vida forçado, imposto pelas circunstâncias que o mundo estava passando. Depois desse período sombrio, o mundo foi reabrindo novamente. E as pessoas descobriram a maravilha de trabalhar de casa ou de qualquer lugar. Alguns ganharam 2, 3 ou até mesmo 4 horas no dia. Empresas de todos os portes, até mesmo as maiores do mundo, disseram que seriam 100% remotas. Um exemplo clássico é o da Amazon, pioneira recomendando trabalhar de casa. Uma das empresas que puxou a fila dos grandes. E poucos anos depois, para tristeza dos funcionários, hoje trabalhar 5 vezes por semana no escritório é obrigatório. E o que dizer, por exemplo, da empresa Zoom? Foi uma das que mais cresceu durante a pandemia e que vende justamente uma solução feita para ajudar as pessoas a trabalharem de qualquer lugar. Voltou ao presencial e, de acordo com o diretor, o pretexto é para facilitar conexões. Certamente não a conexão entre você e os seus sonhos. Esses exemplos de grandes empresas americanas podem talvez ser um pouco fora da nossa realidade. Então vamos mudar um pouco a perspectiva. O que dizem dados de uma pesquisa brasileira sobre as vagas em trabalho remoto e presencial? Qual tendência que elas estão nos mostrando? Atualmente, apenas 15,6% das vagas do tipo oferecem um regime remoto. Em outubro de 2022, eram 22,8%. Já o número de vagas totalmente presenciais aumentou de 37% para mais de 55% nesse período. Acho que eu não preciso ficar repetindo o óbvio para vocês aqui, né? É só você olhar para o lado e você vai ver que as pessoas estão voltando para o escritório, seja por bem ou por mal. E essa tendência avassaladora de volta, ao que tudo indica, vai ter o seu ápice daqui a 2 anos, como dizem os principais diretores executivos de mais de 1.300 empresas. Então, assim, no final das contas, são eles que mandam mesmo, né? As empresas estão abandonando, após a pandemia, o home office. O CEO da Amazon colocou fim ao home office e uma ordem expressa para que os funcionários voltem ao escritório 5 dias por semana, colocando fim ao home office na empresa. LinkedIn. O que dizer dessa rede social que todo mundo ama, não é mesmo? Meus amigos, eu não sei se vocês conseguiram reparar bem, mas a verdade é que nos últimos anos o Brasil deu uma polarizada legal, né? Hoje, mais do que nunca, temos menos diálogo e mais ataque. O importante é você ter a sua opinião, defender ela, consumir mais e mais conteúdos sobre a sua opinião e qualquer pessoa que esboce uma ideia contra aquilo que você acredita, ataque. E uma coisa que ficou clara para mim na última vez que eu entrei no LinkedIn é a nova queda de braço que se instaurou no Brasil. Round 1. Fight! Meus amigos, a verdade é que não precisa de muito tempo no LinkedIn para você conseguir encontrar algumas comparações e discussões absurdas, tipo essa daqui. Híbrido é o relacionamento aberto do trabalho. Parece bonito, mas quase nunca funciona. Meus amigos, tem gente que ainda defende o trabalho 100% presencial. E eu nunca vou entender. Aliás, eu entendo sim, sabe por quê? É só a gente dar uma olhadinha nessa outra publicação que viralizou aqui falando sobre trabalho 100% presencial. Voltamos para o presencial.
Depois de um longo período remoto, tomamos a decisão de 3 pontinhos. É uma foto enorme. O talento pode trabalhar de qualquer lugar, mas a cultura, essa se constrói estando junto. Aí, meus amigos, aí vem os comentários aqui, aí a coisa fica boa demais. E aí você entende a tal da queda de braço. Temos aqui: vai te catar, rapaz. Para com esses papos de cultura e o cacete. Tu quer mesmo infernizar as pessoas e controlar todo mundo. Admita isso, de repente você consegue ao menos um pouco de dignidade e talvez alguns coitados que precisam trabalhar e vão se submeter. Ah, e pelo menos paga bem pro pessoal se sujeitar a essa tortura. E aí um fato importante aqui da gente ver é o seguinte: teve mais de 200 curtidas, ou seja, né, muitas pessoas se identificaram também. Mas esse daqui ele foi bem mais cirúrgico, direto ao ponto. Sinto muito pela equipe, 3 pontinhos. E aqui ó, 300 likes, apoio. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Meus amigos, o trabalho remoto 100% flexível está à beira da extinção. Olha, se tem algo positivo nisso tudo, é que você vive na melhor época do mundo para conseguir um trabalho 100% remoto. Enquanto tem gente que está discutindo no LinkedIn, argumentando com o chefe, tentando convencer ele a voltar com o home office, tem gente que simplesmente decidiu tomar o controle da própria vida. E é aí que entra um projeto que eu acompanho há muito tempo e que, sinceramente, vale muito mais a pena do que você tentar salvar o home office, por exemplo. Chama Keep Nomad, que é uma plataforma criada por brasileiros para você conseguir esse trabalho flexível, real e remoto. E eles vão dar uma aula ensinando como que você começa nessa vida e como que você pode ganhar entre 5 e 20 mil reais. Isso é trabalho de verdade, gente. Não é golpe, não, é trabalho. Não, gente, parece só para pensar. Começar o dia vindo pro mar, pedalando, tomar um solzinho na praia, seu chefe querendo... Você volta pro escritório, velho. Isso é muita loucura pra mim. E eu entendo que dar o primeiro passo pode ser um pouco difícil, você não sabe por onde começar. Por isso que eu te falo, entra aí no primeiro link que tem na descrição do vídeo para você entrar no grupo do WhatsApp e conseguir receber essa aula. Esse é o primeiro passo onde que você vai aprender quais são as profissões que tem mais demanda, por exemplo. Vai por mim. Gente, vida com liberdade é você escolher o que fazer com o seu tempo, não tem preço, na moral. Agora, ó, já tá quase dando a hora, eu vou pra casa porque tem reunião daqui 1 horinha. Não antes de dar um pulo no mar, com certeza. Bom, vamos falar uma coisa que é óbvia, mas que infelizmente muitas pessoas ainda não entenderam e alguns só vão entender daqui a alguns anos. Se você é o tipo de pessoa que gasta a sua energia, o seu tempo e o seu foco escrevendo textão, xingando o dono de empresa, xingando o RH de empresa, ao invés de se capacitar, ao invés de procurar melhorar o seu currículo, melhorar as suas habilidades, de quem que é a responsabilidade, né, de estar seguindo nesse regime trabalhista que você não gosta, não quer para o seu futuro, mas você continua lá e continua fazendo guerra dentro do LinkedIn, ao invés de se capacitar? De quem que é a culpa? Aliás, culpa não, de quem que é a responsabilidade? Vamos falar as coisas pelo que elas são, gente. Olha, sinceramente, a gente está num mundo que existem dezenas, se não centenas, de empregos disponíveis, de novas profissões para você trabalhar de qualquer lugar do mundo. Mas se você está colocando mais energia em discutir em rede social com terceiros... E olha, pra você que não me conhece, talvez você esteja até pensando assim, ver esse playboyzinho falar é fácil, né?
E olha, eu entendo que existem muitas realidades no Brasil, do pai e da mãe de família que tem que sustentar o lar e ainda dar um jeito de conseguir uma graninha extra, ou então do jovem que está totalmente perdido e não sabe nem por onde começar. Ponto é, não vai ser fácil, nada do que eu tô te falando aqui vai ser fácil, mas vai valer a pena. O meu exemplo, eu cheguei a trabalhar 12 horas em pé, como garçom e como açougueiro, e quando eu chegava em casa, eu estudava vendas online, porque, mano, tudo que eu queria era um trabalho para eu fazer sentado, e nomadismo digital nem era um assunto, isso eu tô falando de 2017, por exemplo. Então, acho que é muito mais uma questão de onde está o seu foco e a sua energia hoje. Você está colocando a sua energia em construir os seus sonhos, a liberdade geográfica de tempo que você quer, ou tá em defender um ponto de vista numa rede social, brigar uma briga ingrata que você já perdeu? E olha, eu não tô te falando que a minha vida é perfeita, não é isso. Óbvio que eu tenho meus problemas também. Mas, pelo menos, eu e outros nômades, a gente tem autonomia para decidir como que a gente vai usar o nosso tempo. Bom, já sabemos que o home office está com os dias contados, né? Mas o trabalho com liberdade está só começando. E se você quiser fazer parte da nova geração que trabalha de onde quiser e não de onde o seu chefe deixa, se inscreve na aula, é grátis. E eles vão ensinar você como começar nessa vida. O pior que pode acontecer é você ter que continuar indo para o escritório. Você prefere perder horas no transporte, no trânsito ou ser dono do seu tempo? Se inscreve lá e nos vemos pelo mundo. Um abraço.